Fala pessoal, a gente vai fazer uma nova análise hoje de uma mulher que ela foi sequestrada enquanto ela estava no estacionamento, aparentemente do mercado. Eu não sei exatamente em que cidade que isso aconteceu, mas a gente vai analisar alguns pontos aqui, como sempre, né, para conseguir entender o que ela poderia ter feito para evitar que essa situação acontecesse, tá? Deixa eu diminuir minha câmera aqui, que eu estou testando algumas ferramentas novas. Vou deixar aqui embaixo assim. Beleza, então vamos lá. Primeiro a gente vai, como padrão, assistir o vídeo, né, inteiro, e aí depois eu vou parando e comentando sobre o que está acontecendo. Tá, vou acelerar um pouquinho aqui porque eles demoram um tempo para sair do carro, para sair com o carro. Aí daqui para frente não tem nada demais, né? Eles saem com o carro e daí a gente não consegue mais acompanhar. Então vamos lá. Vamos começar o vídeo agora e eu vou fazer os comentários sobre a situação, né? Antes de tudo, tem uma parte do vídeo que, né, tem uma parte da cena que a gente não vê, que é o momento que ela tá indo pro carro e que esses caras eles resolvem partir do ponto que eles estavam em direção aonde a vítima estava. Tá, então isso é a primeira coisa que a gente não consegue observar porque o vídeo já começa com ele se movimentando. Mas vale frisar que estacionamento é um lugar muito perigoso, propício para esse tipo de coisa, porque normalmente é deserto. Então a gente pode reparar aqui, por exemplo, que tem uma série de carros e passa umas duas pessoas, mais ou menos, ao longo do vídeo. Então isso acontece de forma rápida e com pouca testemunha. Então é um lugar muito perigoso e que a primeira coisa que eu precisaria fazer mesmo é prestar atenção e ficar atento ao que está acontecendo ao redor. Tá? Primeira coisa. Então na hora que eles resolvem ir em direção à vítima, possivelmente ela pulou uma dos sinais, dos primeiros sinais que ela poderia ter tido, que era o motivo que aquelas pessoas tinham para estar ali. Então vamos simular, vamos imaginar, né, que esses caras eles estavam de repente sentados em algum lugar ou encostados na parede, juntos ali, olhando, observando o movimento. Aí essa mulher ela veio em direção ao carro dela. Quando ela saiu do mercado, que ela viu esses caras, né, ou que pelo menos ela poderia ter visto esses caras, possivelmente eles não tinham motivo para estar ali. Então eles não estavam no celular, talvez não estavam fumando, não estavam, enfim, eles estavam esperando alguma coisa acontecer, tá? Então isso não quer dizer que ela deveria ter saído correndo, chamar a polícia, usar spray de pimenta neles, não. Mas já é um sinal para ela começar a prestar atenção, tá? Então, pô, esses caras não tem motivo para estar ali, eles estão meio procurando alguma coisa, vou ficar de olho. Então essa deveria ser a primeira coisa, tá? Segundo, no momento, em algum momento eles viram a vítima, tá? Eles observaram e viram ela. Nesse momento que eles começaram a observar a vítima, talvez eles tenham até cochichado entre eles, falado alguma coisa, eles começaram a se movimentar em direção a ela. Então, nesse momento, eles estavam parados, talvez encostados, sentados em algum lugar, vamos imaginar assim, e aí eles viram a vítima e começaram a caminhar na direção dela. Tá? Então, eles estavam em algum lugar e começaram a se movimentar. Vocês podem reparar aqui ó, que nesse momento, esse agressor aqui, ele está tentando disfarçar.
Então isso é algo comum de acontecer também. Eles vão tentar disfarçar. O que vai acontecer? Ele está tentando olhar para o lado, para o outro. Vez ou outra ele tem que olhar para a mulher de novo, porque ele tem que ver se ela ainda está onde ela está, para ele conseguir alcançar ela. Então esse é outro indício. O cara vai tentar disfarçar que ele não está prestando atenção em mim. Mas ele está vindo na minha direção, está vindo cruzar o caminho comigo. E se ele está tentando disfarçar, em certos momentos ele vai ter que voltar a visão dele para mim de novo, para ver se eu estou ali ou se eu fui para outro lugar. Então isso já é outro ponto também. Tá? Beleza. Continuando aqui. Então os caras vêm disfarçando e tal. Esse cara aqui, como a gente viu no vídeo, né, ele vai tentar disfarçar é, e fingir que trabalha lá, ou que tá pegando o carrinho. Esse cara aqui, ele não tem motivo nenhum para estar aqui, né? Então ele tenta disfarçar, olhando para o lado, e ele vai se aproximando perto do carro aqui, né? Então ele tenta dar uma disfarçada, a visão dele, ó, tá para cá, né? Então ele tá disfarçando, e enquanto esse cara aqui tá chegando perto da vítima, tá? Ó, aqui a gente já tem um problema muito grave, tá? Primeiro, o cara ele tenta fingir, né? Ele finge, né? Ele não tenta, ele finge, na real, que ele trabalha lá, talvez está ajudando com os carrinhos, enfim, tá? Primeiro, ele tava lá parado num lugar, me viu, veio na minha direção. Ele não tá usando uniforme, tá? Ah, quer dizer que sempre que eu ver alguém sem uniforme eu vou atacar a pessoa? Não, tá? Não quer dizer isso, mas se alguém tá sem uniforme, é de se suspeitar mais ainda, tá? Então eu aumento meu nível de suspeita. Porque o cara tá com uma roupa comum, normalmente os funcionários de um supermercado estão com um uniforme já para identificar que o cara trabalha lá, né? Principalmente se ela viu outros funcionários de uniforme e esses caras não estão de uniforme, tá? Agora aqui, ó, outro ponto muito importante é que ela tá vendo ali uns caras vindo perto do carro, tal, estão sem uniforme, ela se colocou, né? Ela talvez até tenha achado um pouco estranho, mas imaginou que não fosse nada grave, e ela se colocou de costas, tá? Nesse momento, os caras eles não aproveitaram dessa situação, mas se eles quisessem agredir ela, nocautear, deixar ela inconsciente, enfim, ela se colocou numa posição muito desfavorável, porque ela foi colocar as compras dentro do carro, né? Então ela foi para colocar as compras dentro do carro, e aqui nesse momento ela se abaixou para colocar as compras e ficou de costas, né? Naquele espaço apertado que é entre a porta e o carro. Então já é um espaço curto, pequeno aqui, apertado. Tem alguém meio com uma movimentação meio estranha aqui e a pessoa vai, não deve ser nada e vai lá guardar as compras, tá? É muito importante a gente seguir o nosso instinto. Então, se eu tô achando a situação meio suspeita, eu não tenho certeza do que tá acontecendo, principalmente agora, eu não deveria me colocar em posição desfavorável. Então, de costas, mexendo no celular, mexendo na bolsa para procurar alguma coisa. Então, esse tipo de atitude que vai me distrair, nesse momento, principalmente, que eu não deveria me colocar, tá? Inclusive, se ela tivesse algo para se defender, né, na hora que esses caras estão chegando perto de maneira meio suspeita, que ela já deveria ter pego aquilo na mão. Como, por exemplo, um spray de pimenta, uma lâmina, enfim, o que ela carregue para se defender, ela deveria já ter pego na mão para poder utilizar assim que necessário, assim que fosse necessário. Então essa dica é muito valiosa, né? Se eu tô num lugar meio perigoso, então eu vou pro estacionamento. Não tô vendo nada de estranho, mas é um lugar meio deserto. Eu tenho que tomar um certo cuidado. É bom eu já levar aquilo que eu carrego comigo no bolso, tá? Eu, por exemplo, sempre estou carregando alguma coisa de fácil acesso, inclusive, para uma situação onde eu precise me defender, sobreviver, né? Então, principalmente para quem não tem esse costume, né? Pelo menos em locais mais perigosos, estacionamento, lugar deserto, né? Então, vai sair à noite, eu vou caminhar, tô voltando para casa, tô indo para algum lugar, tá caminhando por aí, leva alguma coisa, pelo menos, de fácil acesso para se defender se precisar, tá? Se fosse um spray de pimenta ou o que for, enfim, né? Tem outros objetos também,
A gente não vai listar todos aqui agora, mas já seria muito mais interessante, tá? Nesse momento aqui, o cara abre a porta do carro para entrar, tá? Isso aqui é muito comum de acontecer, esse formato, né, de acontecer um sequestro relâmpago, assim, tá? Nesse momento que o cara abriu a porta do carro, ela deveria imediatamente ter saído correndo, tá? Eu sei que às vezes a situação é mais complicada, porque tem uma criança no carro e tal, pelo que eu percebi não era o caso aqui, mas aí assim que o cara entrou no carro, abriu a porta, né, ele abriu a porta, então eu tô indo pro meu carro, eu tô entrando no carro, a minha porta de trás abriu, imediatamente eu tenho que sair, imediatamente, tá? Então esquece vou ver se o cara quer só falar alguma coisa, não. Eu vou sair, né? E aí eu vou ver o que esse cara tá querendo e fugir, né? Ou fugir, enfim, eu vou ver se ele tá com alguma coisa na mão, eu vou sair fora. Não tem motivo para alguém entrar no meu carro sem minha permissão, é alguém desconhecido, tá? Não tem por que alguém de bem fazer esse tipo de coisa. E eu não quero correr o risco de esperar para ver, será que talvez não seja nada, tá? Então isso aconteceu, foge. Primeira coisa, tá? Outro ponto também importante que, inclusive, uma das dicas principais de segurança é a hora que eu entrar no carro eu trancar minha porta. Nesse caso aqui não daria tempo porque foi logo na sequência que ela entrou no carro, o cara entrou também. Estaria mais propício para ela fugir. Mas às vezes ela entrou no carro, encostou a porta e aí a pessoa vai mandar mensagem, vai mexer no celular, vai fazer alguma coisa na bolsa e as quatro portas estão abertas. E aí sim facilita também para o cara entrar e aí prejudica a minha fuga, porque eu já tô com tudo meio que fechado, então é algo a mais para eu ter que abrir a porta, enfim, talvez até tô com um cinto, não sei. Então, primeira coisa, entrou no carro, tranca as portas, tá? Aperta o botão para trancar as quatro portas. Então, o que que acontece nesse momento, né? O cara entra, aí ele vai ameaçar ela. Como a gente não enxerga o que está acontecendo lá dentro, a gente não sabe se ele está ameaçando ela com uma faca, está ameaçando ela com uma arma de fogo, está ameaçando só com a voz, né? Falando que ele está carregando alguma coisa ali, que ele vai matar ela se ela não fizer o que ele está pedindo. Então a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, tem isso filme, não dá pra ver. Então a gente pode só especular a partir desse ponto o que está acontecendo lá, tá? A partir do momento que eu estou dentro de um veículo, né, um combate dentro de veículo é algo mais complicado. Nesse caso, se o cara estiver apontando alguma coisa para mim, ou com a faca, ou enfim, ele está no banco de trás, eu estou na frente, não existe muita técnica para essa técnica aqui eu puxo assim, puxo assado, tá? Porque vai ser bagunçado uma situação como essa, se eu precisar me defender, né? Então vai ser uma situação bagunçada, confinada. Eu tô sentado, então a potência dos meus golpes já diminui, tá? Porque a força dos meus golpes ela vai vir dos pés, então a hora que eu tô sentado já vai diminuir bastante. E principalmente se eu tiver de costas, né? O cara tá atrás de mim. Então o que a gente tem são princípios que a gente pode trabalhar para conseguir se defender de alguma forma, com base em alguns princípios, mas não vai ter uma técnica específica, né, para conseguir fazer. Mas esses princípios, se eu souberem já, vão me ajudar bastante, né? Uma dica rápida que é interessante também é que se o cara, vamos supor que fosse um cara só e que ele entrasse aqui pela porta do passageiro, tá? Então ele facilitaria um pouco o alcance comigo, né? O eu ter o alcance a ele. Uma das dicas interessantes para eu fazer é acertar ele nos olhos, como eu já falei em outros vídeos, eu jogar a minha mão aqui de maneira aberta, né? Como se estivesse fazendo uma garra que eu jogo no olho do cara para conseguir criar uma brecha para fugir. Tá? Então, se eu tivesse essa opção, né, do cara estar entrando na porta do passageiro, eu poderia fazer isso para conseguir criar uma brecha e fugir. Então, isso é uma dica que poderia ser usada também. Principalmente se minha porta estivesse fechada, né, pode ser importante eu conseguir criar essa brecha. Então, aqui a gente não consegue ver, né? Aparentemente, o cara mandou ela pular pro passageiro e aí o comparsa dele foi entrar lá no banco do motorista e vão seguir caminho. Ninguém percebeu ao redor, mesmo que estivesse passando uma ou duas pessoas, então eu não posso contar que eu vou receber ajuda.
A polícia aqui, né, ela não vai conseguir chamar nesse exato momento. Mesmo se alguém até achasse, percebesse aquilo e estivesse passando do lado, muitas das vezes as pessoas têm medo, né, não sabe. Primeiro que não tem certeza se está acontecendo algo ruim ou não, e se percebe, tem medo de fazer qualquer coisa, né, para não acabar se colocando em risco também. Tá? Agora uma dica muito importante é que quando a pessoa sai, quando o agressor ele sai querendo me levar do ponto A para o ponto B, então ele quer que eu entre no carro para ele me levar para outro lugar. As chances são que ele vai querer fazer alguma coisa pior comigo. Então ele vai querer me levar para um lugar que vai ter menos testemunha, ou ele vai querer me levar para um lugar que tem uns comparsa dele, né? Não vale a pena eu esperar para ver o que vai acontecer, porque estatisticamente poucas pessoas voltam com vida quando são levadas do ponto A para o ponto B. Então eu recomendaria, nesse caso, tentar ao máximo escapar, entrar em combate, acertar o cara no olho, no testículo, para tentar fugir. Enfim, né? Tudo vai depender da situação. Mas é uma dica que eu dou se o cara tiver de repente, eu tô saindo do mercado, indo pro meu carro, não prestei atenção, tô com a sacola de compras, tô com mochila, parei na frente do carro para daí procurar a chave, né? O que vai me colocar mais à mercê de uma situação de risco, e o cara pintou atrás de mim ali, né? Ele apareceu ali falando para eu entrar no carro e seguir com ele. É mais interessante para minha sobrevivência eu tentar me defender, entrar em combate ali para fugir, conseguir sobreviver, do que aceitar e ser levado para outro lugar. Estatisticamente, a minha chance de sair com vida numa situação como essa é menor. Tá? Então, voltando, uma situação como essa aqui, de sequestro relâmpago, a partir do momento que eu tô no carro, o cara tá atrás de mim, tá portando alguma coisa, tá me ameaçando, os caras estão em dois, a maior chance que ela tinha de sobreviver se ela tivesse prestando atenção e suspeitando das atitudes daqueles dois que vieram para cima dela, né? Então eu tô indo pro carro. Primeiro, presta atenção em quem está ao redor, se tem motivo para estar ali, se a pessoa não tem motivo para estar ali, já é importante eu ficar, né, analisando os pontos. A pessoa veio me abordar, tá tentando disfarçar, pior ainda. A pessoa chegou perto do carro, né, enfim, tá prestando atenção em mim, veio com um papo meio estranho. O ideal seria fechar o carro e voltar para o mercado, vamos supor. Porque ela vai fingir, esqueci alguma coisa e vai voltar. Tá? Se ela tenta voltar, né, se ela vai voltar, os caras eles vão perder a oportunidade de conseguir realizar um sequestro. Se ela levar a chave junto, de roubar o carro também, né? Eles vão perder a oportunidade. E uma última dica aqui seria a seguinte: somado a isso que eu falei, dela voltar para o mercado, a hora que ela toma essa atitude, né, se ela resolvesse tomar essa atitude de voltar para o mercado de repente, então os caras estão a caminho ali, estão indo em direção a ela, então eles estão caminhando na direção da vítima, e aí nesse momento aqui, se ela decide fingir que esqueceu alguma coisa e vai voltar, o que vai acontecer? Os caras eles vão ter que parar o que eles estão fazendo imediatamente e prestar atenção no que ela vai fazer na sequência, porque eles estavam esperando uma atitude dela guardar as compras, entrar no carro, e ela mudou essa atitude. A partir do momento que ela muda a atitude, eles que estavam tentando disfarçar e chegar perto dela vão ter que mudar de atitude também. Talvez eles vão ter que correr para alcançar ela, enfim, algo vai mudar. E para algo mudar, eles têm que parar e observar. Então isso é uma dica. De repente eu estou caminhando para o meu carro, estou no estacionamento, começaram a me seguir. Parece que está me seguindo alguém aqui, eu não tenho certeza. O cara está meio que disfarçando. Será que é alguma situação de risco? Se eu parar repentinamente e olhar para a pessoa, né, eu vou conseguir observar se ela vai parar também para tentar mudar, disfarçar, fazer uma posição, né, uma movimentação diferente, agora que eu mudei o que eu estava fazendo. Então isso é uma dica para a pessoa conseguir ter mais uma pista de que aquilo é uma situação de risco ou não. Pegar algo para se defender, correr ou voltar para o mercado, enfim, algo nesse sentido. Tá? Pessoal, então era isso aí. Sobre esse vídeo, eram esses comentários principais que eu tinha para fazer, né? É importante a gente aprender o que fazer nesse tipo de situação, porque pode evitar com que outras pessoas, né, passem por uma situação como essa. Então você, de repente, está me assistindo, pode absorver essas dicas e passar por uma situação parecida e conseguir sobreviver e sair com vida e evitar um sequestro, né? Então é importante a gente analisar por esses motivos, tá?
Se alguém tiver algum vídeo, alguma situação que queira compartilhar para eu fazer uma análise, pode mandar para mim, ou no Instagram, ou enfim, qualquer rede social, Facebook, YouTube, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui também, aqui embaixo, que eu vou responder, ou mandar para mim, né, em alguma das redes sociais. Então, por hoje é isso aí, valeu e até a próxima.